Você já tentou aprender a ITAR e não encontrou nada em português? Eu sei como você se sente. Por isso, nesse vídeo, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber antes de enviar o artigo de defesa. Meu nome é Fábia, sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre a ITAR. O que é a ITAR? Antes de eu te explicar a definição, eu vou tirar a principal dúvida que eu recebo dos meus alunos, que é em relação à pronúncia. É a ITAR ou é ITAR? Pessoal, é uma regulamentação dos Estados Unidos, então a pronúncia que eu sempre escutei é a ITAR. Aqui no Brasil eu já ouvi algumas pessoas falarem ITAR. Não tem problema, é mais ou menos como eu sempre brinco. Eu tô em Minas, eu falo porta. Quem tá em São Paulo fala porta e quem tá no Rio fala porta. O mais importante quando você estiver falando com alguém é que a pessoa saiba sobre qual assunto você tá falando. Então, deixe claro para a pessoa que você tá falando sobre a ITAR e aí não vai importar tanto se você tá falando a ITAR ou ITAR, combinado? Passar essa parte da pronúncia, vamos para a definição. A ITAR, na verdade, é a sigla para Regulamentação sobre o Comércio Internacional de Armas dos Estados Unidos. O ITAR, junto com o IAR, são as duas principais regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos, mas sobre o IAR eu vou falar em outro vídeo. E por que o ITAR existe? Por que foi criada essa regulamentação pelos Estados Unidos? De maneira formal e técnica, sempre que você olhar na regulamentação, você vai encontrar que o motivo é segurança nacional. Trazendo para a parte prática, na verdade a gente está falando sobre comércio e concorrência. Os Estados Unidos não querem que a sua tecnologia caia na mão de países que eles consideram que sejam seus inimigos. Para ficar mais fácil você visualizar, vamos pensar hoje na Rússia e na China, por exemplo. E quem administra o ITAR? Essa regulamentação é controlada pelo DDTC, que é a Diretoria de Controles Comerciais de Defesa dos Estados Unidos, que está subordinado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Fábio, eu já entendi que o ITAR é uma regulamentação que controla a exportação dos Estados Unidos, que ele não quer que essas tecnologias deles caiam na mão de países que não são seus aliados, e é controlado pelo DTTC, que está subordinado ao Departamento do Estado, mas a quem se aplica essa regulamentação? Por que a gente que está aqui no Brasil precisa se preocupar com essa regulamentação? Sendo um empresário que lida com importação e exportação ou um funcionário que trabalha para uma empresa que lida com importação e exportação? É porque essa regulamentação ela tem aplicação extraterritorial, ou seja, ela se aplica ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Porque, basicamente, os Estados Unidos estão dizendo o seguinte: se você quer lidar com os meus itens, você tem que garantir o controle deles. E se você errar nesse controle, eu tenho o direito de te punir por isso. E as multas e penalidades, como a gente vai ver mais ali no final, são severas. Então é por isso que todo profissional que lida com itens controlados dos Estados Unidos precisa saber o que é a regulamentação ITAR para evitar multas e penalidades. E agora que você já compreendeu o básico da regulamentação ITAR, a gente vai entrar no detalhe dessa regulamentação. O que o ITAR controla? O ITAR controla todo o envio, transferência, exportação. Eu não gosto de usar tanta palavra exportação, porque essa palavra, dependendo do local que você esteja, por incrível que pareça, ela tem uma definição diferente. Então, sempre quando eu for falar de ITAR, eu vou falar sobre envio ou transferência de itens, e não vou utilizar a palavra exportação. O ITAR controla todo o envio de itens de defesa dos Estados Unidos para qualquer lugar do mundo. E o que são artigos de defesa? Artigos de defesa é tudo aquilo que está descrito na lista de munições dos Estados Unidos. Essa lista de munições tem 21 categorias. Para ficar mais fácil para vocês identificarem, sempre que vocês pensarem em artigos de defesa, e aqui eu estou falando artigos, mas a gente pode falar de itens, produtos, é que artigos é a palavra utilizada na regulamentação. Mas para ficar mais claro, visual e até mesmo prático, pense sempre nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tudo que pode ser utilizado nesse contexto por essas entidades é considerado um artigo de defesa. Por exemplo, armas, granadas, explosivos, tanques, navios, foguetes, tudo isso é considerado um artigo de defesa. Mas até aí eu estou te falando de um item já pronto. Você vai ali e pega uma arma, por exemplo, um tanque. Mas também são considerados artigos de defesa todos os componentes utilizados para a fabricação desse item final, desse produto final. Então, vamos lá. Uma granada. Tudo que é utilizado para fazer uma granada é considerado artigo de defesa. Tudo que é utilizado para fazer um tanque de guerra
é considerado artigo de defesa. Tudo que é utilizado para fazer um explosivo, ou até mesmo capacete ou colete utilizado em situações de guerras, principalmente, também são considerados artigos de defesa. Como eu disse para vocês, são 21 categorias. O que eu sempre escutei no dia a dia eram os profissionais me dizendo: Fábia, então faz uma lista, coloca para mim todos os itens que são controlados e aí fica mais fácil, é só eu olhar lá qual é o item e ver se está na lista. Qual é a questão, pessoal? Não dá para fazer isso, porque os Estados Unidos controlam tudo, e tudo, eu estou falando de milhões de itens. E aqui está um ponto muito importante, onde a maioria dos profissionais erram. Quando a gente fala de artigos de defesa, já falei para vocês que a gente pode utilizar a palavra itens ou produtos, a gente sempre pensa em algo que a gente pode tocar, que a gente pode pegar. Então, a arma, um capacete, um colete, ou se você for um militar, ou explosivo, ou qualquer coisa assim. Qual que é o ponto crucial? Serviços de defesa também são considerados artigos de defesa controlados pelos Estados Unidos. Mas como assim, Fábio? Que são serviços de defesa? Treinamento, informação. Se você é uma pessoa que detém aquele conhecimento, se você for passar esse conhecimento para outra pessoa, isso também é considerado exportação. Esse treinamento, então a pessoa comprou uma arma, seu cliente comprou uma arma, uma granada, ou comprou uma peça que vai fabricar uma granada, ou um avião, ou vai fabricar um helicóptero que vai ser utilizado em guerra. Todo esse treinamento, ele também é considerado um artigo de defesa e, portanto, também é controlado pelos Estados Unidos. E ainda indo para essa questão do que a gente pode tocar ou não, do que é um item tangível ou intangível, quando um cliente seu compra um produto, você sempre vai enviar para ele um manual, como que utiliza aquilo, né? Esse envio dessa informação em PDF também é controlado. Então, você que é profissional de compliance e lida com a importação e exportação de itens controlados pelos Estados Unidos, precisa ficar muito atento para evitar violações ao passar informação sobre o item controlado. E aí você deve estar se perguntando, se são tantos itens, como que os Estados Unidos controlam a exportação desses artigos de defesa? Pessoal, os Estados Unidos têm um programa robusto de controle de exportação, não só pela regulamentação ITAR, mas por outras regulamentações e sistemas. E que você precisa saber, sempre que o item que você for enviar for um artigo de defesa, você tem que pedir uma licença de autorização de exportação para os Estados Unidos. Qualquer coisa diferente disso vai ser considerado uma violação e as multas e penalidades são severas. Como que funciona essa licença? Você tem que enviar várias informações para os Estados Unidos, mas existem perguntas que são básicas para você pedir uma licença de autorização para os Estados Unidos. O que é que você vai enviar? Para quem você vai enviar e como esse item vai ser utilizado. Os Estados Unidos querem garantir que o país, entidade, empresa ou indivíduo não estão na lista de países embargados e sancionados. Por quê? Se um país de destino para onde você quer enviar o artigo de defesa estiver na lista de países proibidos ou bloqueados pelos Estados Unidos, eles não vão autorizar o envio. Trazendo de novo para a parte prática. Você quer enviar um item que é controlado pelo ITAR para a Rússia. Você pode pedir, mas os Estados Unidos vão negar. Você vai querer enviar para a Coreia do Norte, Irã, Cuba, Venezuela. Esquece, os Estados Unidos não vão liberar o envio de um item ITAR para esses países, empresas ou indivíduos. Mas é importante que você saiba que você tem que pedir a autorização para eles. E aí você deve estar pensando, tá bom, mas como que eu identifico que um item é um artigo de defesa, ou seja, que ele é controlado pelo ITAR? A maneira de você identificar é através da classificação do item. E a classificação é o primeiro passo e o mais importante nesse processo de controle de artigos de defesa. Por quê? Porque é a partir da classificação que você vai identificar para qual agência você vai solicitar a licença. Por exemplo, se o item for ITAR, você vai pedir para o DDTC. Se o item for IAR, você vai pedir para o BIS. Então, se você erra nesse momento da classificação, todos os seus processos e procedimentos estarão errados, o que é garantia de multas e penalidades. Então, é por isso que a classificação é o ponto que você tem que prestar mais atenção. E aqui eu vou te dar algumas dicas práticas que eu costumo dar para os meus alunos. A primeira delas é, se o item que você quer enviar, ele foi projetado desde o início com propósito militar, isso já tem que acender um sinal de alerta para você.
Então, uma arma, explosivo, foguete, tudo isso é um item de defesa. Então, você já fica alerta e fala: olha, muito provavelmente esse item é controlado pelo ITAR. A outra dica é que a classificação dos itens ITAR estão descritas em números romanos. Geralmente, quando você está lidando com esse tipo de item controlado pelos Estados Unidos, ele tem uma documentação, e nessa documentação você vai ter a classificação. Se você olhou ali e viu que tem números romanos, isso também já é um sinal de alerta para você falar: opa, eu estou na frente aqui de um item ITAR e eu tenho que pedir licença. Então para e vá procurar informação antes de enviar o item. Só envie o item quando você tiver certeza que ele não é ITAR. Se ele for ITAR, lembra que você vai ter que pedir uma licença de autorização. Você olhou para isso e falou: olha, eu acho que eu estou diante de um item ITAR. Uma coisa que eu aprendi sobre as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos é que não existe espaço para achismo. Isso quer dizer que você tem que ter certeza da classificação. E aí você fala: Fábia, mas eu não sei classificação, como é que eu vou ter certeza disso? Então existem 3 maneiras de você conseguir essa classificação antes de enviar o item. A primeira é você fazer a autoclassificação. Pode ser que a empresa que você trabalhe não tenha um departamento específico para isso, como é o caso das multinacionais que têm um departamento específico para classificação. Então, se você não se sente seguro para fazer a autoclassificação, o segundo passo é você pedir para o fabricante. Você entra em contato com o fabricante do item e pede para ele a classificação. Um ponto interessante sobre os controles de exportação dos Estados Unidos é que na documentação tem que estar escrito se o item é controlado, mas também se ele não é controlado, justamente para evitar que você pegue uma documentação e ela esteja em branco e você fale: eu acho. Então, não tem espaço para achismo. Olha no documento. Toda empresa que envia um item dos Estados Unidos para qualquer lugar do mundo, ela tem que ter essa classificação. Então, entra em contato com o fabricante e fala: olha, eu estou com um item aqui e preciso saber qual é a classificação. Ele é um item controlado pelo ITAR? Se sim, qual é a classificação? E aí é com base nessa documentação, se ele falar que é, você já sabe que tem que pedir a licença para o DDTC e vai colocar essa informação, dizendo: olha, DTTC, eu estou com esse item aqui, eu sei que ele é controlado por vocês, eu estou enviando para tal empresa, para tal indivíduo, para tal país, e eu preciso de uma autorização de vocês. Tá tudo certo. Mas vamos supor que você não saiba fazer a classificação e que o seu fornecedor, por algum motivo, não tenha classificação. Aí você pode entrar em contato com o próprio DDTC e pedir para que ele classifique o item para você. Isso leva um pouco mais de tempo, mas é uma maneira de você garantir que você tem a classificação correta do item e não vai enviar de maneira equivocada e cometer violações, combinado? Um outro ponto muito importante quando a gente fala de artigos de defesa, até já comentei um pouco antes com vocês, é sobre o país de destino. Os Estados Unidos controlam isso de maneira muito restrita. Eu estou até falando com mais calma aqui com vocês, porque esse é um ponto muito sensível. Os Estados Unidos têm diversas listas de pessoas bloqueadas, proibidas, embargos, sanções. Tudo isso com o intuito de evitar que empresas, indivíduos e entidades tenham acesso à sua tecnologia e aos seus artigos de defesa, falando especificamente sobre os itens ITAR. Então aqui, um ponto de atenção é a gente usar até o nosso senso comum, que é uma dica que eu também costumo dar. Existem alguns países que a gente já sabe que os Estados Unidos não têm uma boa relação. Eu já falei aí para vocês: Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e tantos outros países. Isso que a gente sabe só pelo senso comum. Então, se você vai enviar um item para um desses países, já liga o seu sinal de alerta e verifica se o item que você vai enviar é o item ITAR. Se for o item ITAR, fica muito atento, você não pode enviar esse item para esses países que são proibidos ou para essas pessoas e indivíduos que são bloqueados pelos Estados Unidos. E aqui entra uma parte prática muito importante, é você conhecer o seu cliente, fazer a triagem do seu cliente, saber a nacionalidade do seu cliente. Esse é o segundo passo depois que você tem a classificação. E você já sabe que o item é ITAR, o próximo passo é garantir que esse item não vai cair na mão de países, empresas ou indivíduos que os Estados Unidos não consideram como aliados. Você vai olhar essa lista. Você precisa conhecer o seu cliente. Faz sentido uma padaria pedir 1000 lasers? Você precisa saber disso. E como que você faz? Fazendo a triagem do seu cliente.
sabendo se ele tem sócio, se ele não tem sócio, para onde esse item vai. Você tem que ter esse pensamento. E essa triagem, ela é essencial. Por quê? Para os Estados Unidos, a empresa é responsável por toda a cadeia de suprimentos. Ou seja, ela precisa garantir que todos os seus fornecedores, clientes, ou seja, todas as partes envolvidas, também estejam em conformidade com a regulamentação ITAR. E se ela falhar, os Estados Unidos com certeza vão te responsabilizar pela falha dessa empresa. E aqui, a dica prática que eu costumo dar para os meus alunos é usar a lista de triagem consolidada. Ela é uma lista dos Estados Unidos e que tem todos, ou a maioria dos nomes de pessoas, entidades e indivíduos que são bloqueados pelos Estados Unidos. Então, se você coloca o nome do indivíduo e faz a pesquisa e ele aparece nessa lista, você já fica atento para não fazer negócio com esse cliente. E aí a gente chega na parte final, que é: mas por que tudo isso? Por que eu tenho que seguir isso? Pessoal, as multas e penalidades são severas, tanto para as empresas quanto para os indivíduos. Para vocês terem um exemplo, a multa por violação é de $1.200.000. E pela minha experiência prática, eu posso dizer para vocês, eu nunca vi uma empresa pagar por apenas uma violação. Eu costumo dizer que quando dá um problema grande, é porque vários pequenos probleminhas já aconteceram ali nos processos e procedimentos. E para os Estados Unidos, a multa para cada uma dessas violações é de $1.200.000. Então, vocês podem fazer as contas aí, que barato não fica. Isso quando eu estou falando apenas de questões financeiras, porque a empresa, bom, é lógico que isso pode fechar uma empresa, a depender do tamanho dela, e eu garanto para vocês que os Estados Unidos não querem saber disso. Então, se você fica pensando, se você é um empresário e fala, minha empresa é pequena, os Estados Unidos não vão me notar, fique muito atento, porque os Estados Unidos têm um programa robusto de controle de exportação, e se ele identificar que você não controla o item dele que está violando as regulamentações, ele vai aplicar a multa, independente do tamanho da sua empresa. Mas, para além disso, tem a perda de privilégios alfandegários, confiscos financeiros, apreensões de bens, proibição de fazer novos contratos com o governo, além de danos à reputação da empresa, o que, quando a gente pensa em concorrência, é algo que tem um peso muito grande. Mas e para você, profissional que trabalha com importação e exportação, que é funcionário de uma dessas empresas? Você pode pagar, além da multa de até $1.200.000 por violação, você também pode ser processado criminalmente. No ano passado, 67 indivíduos foram presos pelos Estados Unidos por violar as regulamentações de controle de exportação. É o que eu sempre digo. Eu não quero ter problema com a justiça brasileira e muito menos com a justiça dos Estados Unidos. E para além das multas pagas, trazendo para o contexto prático, geralmente a empresa fecha um acordo com os Estados Unidos em que ela se compromete a criar um programa robusto de controles de exportações para evitar que novas violações aconteçam. E ela é monitorada por 2 anos. E só depois disso que ela tem um certificado dos Estados Unidos dizendo, ok, você pode continuar operando. E aí, é melhor prevenir ou remediar? Aqui no Brasil, diversas empresas procuram por profissionais que dominam as regulamentações ITAR e EIAR e não encontram uma mão de obra super escassa. Mas você que chegou até o final desse vídeo já está na frente de vários profissionais. Se você quer continuar a aprender sobre as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!